Continuando aqui, e agora nós vamos para a questão de número 3, que diz: determine R tal que dista, deixa eu botar aqui a distância que eu esqueci. Determine R tal que dista D do ponto A e equidista de P e Q. Bom, aqui nós temos duas condições para que exista esse ponto R. Então, primeiro, o que eu vou fazer? Aqui diz assim, a primeira condição diz, dista D do ponto A. Como uma forma de eu fazer com que esse ponto diste D de A e eu consiga obtê-lo? Bom, eu posso criar um campo, um lugar geométrico que dista essa distância de A. Qual seria? A circunferência. Então, eu vou pegar a medida D, e vou fazer aqui uma circunferência com origem com centro em A. Pronto. Agora, nós já temos a circunferência. Só um minuto. Temos a circunferência com origem em A. Com origem A. Agora, eu vou unir P e Q, porque com a mediatriz, qualquer ponto que eu tiver nessa mediatriz vai equidistar de P e Q. Então, se eu fizer a mediatriz aqui e prolongar ela para cá, ela vai interceptar a circunferência em dois lugares, possivelmente. Então, vamos fazer a mediatriz. Faltou um pouquinho. Pronto. Agora, eu vou unir aqui e vou prolongar. Espero que esteja pra ver daí. Tô achando um pouco embaçado, mas eu acho que... Olha só. Eu construí uma circunferência com um raio D. Em seguida, tracei a mediatriz de P e Q. E eu sei que essa mediatriz eu posso prolongar ela e ela vai interceptar a circunferência de dois pontos aqui, que eu vou chamar de R1 e R2. Deixa eu botar aqui com a caneta preta. R1, R2. Então, eu respondi a questão como se pede. A quarta questão diz, determine P que equidiste dos pontos de interseção das retas R, S e T. R, S e T. Então, eu já vou falar um pouquinho da segunda, que eu esqueci até de fazer aqui o triângulo. Só um instante. Pronto. Sobre uma propriedade que é muito importante nessas duas questões aqui. Primeiro, na primeira diz, determine P que equidiste dos pontos de interseção das retas R, S e T. Quando ele fala o ponto de interseção, ele está se referindo a esses pontozinhos que estão aqui. Então, existe uma propriedade, nem seria uma propriedade, mas são parte dos triângulos que trabalha sobre pontos notáveis nos triângulos. E existe um ponto que é determinado pelo encontro das mediatrizes, ou seja, o encontro das retas que dividem segmentos em partes congruentes. Então, esse ponto, que é definido pelas mediatrizes, se chama circuncentro. Esse ponto, ele é o centro, a origem da circunferência circunscrita a esse triângulo, ou seja, a circunferência que está em volta do triângulo. Ou seja, o ponto que ele quer aqui é esse ponto.
Mas como é que eu vou saber que é esse ponto nesse caso? Porque esses pontos aqui, eles fazem parte do anel da circunferência, ok? Então, se ele quer um ponto que equidiste desses pontos, então ele quer o circuncentro, porque ele vai equidistar de todo o anel da circunferência, ok? Então, o que a gente vai fazer é construir as mediatrizes de cada lado, onde elas se interceptarem. Este será o ponto P pedido. Então, vamos fazer as mediatrizes, né? Então, com as mediatrizes prontas aqui, né? Eu fiz mediatrizes. Então, eu consegui um ponto aqui, que é o ponto P, que é o ponto pedido, né? Bem aqui é onde esse ponto tá. Bom, eu vou traçar a circunferência para provar que isso é verdadeiro, tá certo? Então, eu vou colocar aqui. Pronto, agora, o que eu vou fazer? Vai passar aqui um pouco, mas é porque eu construí o triângulo um pouco pra cima demais, aí, por isso. Com a ponta seca em P, abertura P até o ponto, qualquer um dos pontos, aliás, porque eles são equidistantes, não é isso? Eu vou obter a circunferência circunscrita a esse triângulo. Pronto. A circunferência circunscrita a esse triângulo, ok? Então, aqui a gente vê que a aplicação da propriedade de uma forma bem diferente, né? Mas que existe, e por isso que esse ponto P só pode ser encontrado através das mediatrizes. Aí, às vezes, mas por que não poderia ser bissetriz também? Bissetriz também vai encontrar um ponto assim, nessa região triangular, mas por causa justamente disso. Mas aqui nessa outra questão nós vamos ver que é diferente, tá certo? Então aqui diz, ó, determine o ponto P que equidista das retas. Veja, aqui ele tá falando das retas e não dos encontros, das interseções dessas retas. Então aqui ele quer que o ponto ele seja equidiste de todas as retas. Então esse ponto vai estar bem no meio desse triângulo, né? Isso para ele poder... Bem no meio desse triângulo, não. Bem no local, não seria bem essa fala, mas seria bem num local específico onde ele equidistasse todos os lados, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é traçar as bissetrizes de todos os ângulos, pra gente prolongar e elas se interceptarem. Pronto, construir as três bissetrizes de cada ângulo e o ponto P bem aqui. O ponto P está bem aqui. O que eu vou fazer agora para provar essa propriedade? Vou construir a circunferência inscrita, que é definida, que tem o ponto chamado ponto em centro, que é formado pelo encontro das bissetrizes, ok? Então, eu vou pegar aqui a ponta seca em P, abertura até qualquer uma das retas, até porque ela é equidista, esse ponto é equidista das retas, então... E vou agora traçar a minha reta, ok? Vou botar só mais um pouquinho pra cá. Pronto, ok? Então, aqui a gente vê a aplicação dos pontos notáveis do triângulo nessas questões.